Boa tarde, eu sou Thiago Reis, fundador da Suno Research e aqui começa mais um programa Fundamente-se, um programa orientado para o investidor de longo prazo. E hoje estamos aqui trazendo um convidado especial, Amuri Pinho, presidente da AB Startups, a Associação Brasileira de Startups. A gente nunca falou de startup aqui no programa, a gente geralmente trata de investimentos mais maduros, mas toda empresa madura um dia já foi uma startup ou já começou de uma garagem, né? A gente pega as maiores empresas do mundo, a Apple, o Google, o Facebook, todas começaram muito, vamos dizer assim, de maneira embrionária e hoje são empresas que geram muito caixa, mas algum dia a empresa já foi startup. Então, eu queria aqui agradecer a presença do meu amigo Amuri Pinho. Amuri, primeiro, conta pra gente, bom, se quiser se apresente aí também. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Amuri, sou presidente da Associação Brasileira de Startups, investidor anjo, empreendedor de carteirinha. Há 10 ou 12 anos, tudo que eu faço é relacionado a esse ecossistema de inovação e de empreendedorismo no segmento de startups no Brasil. E conta pra gente, o que é a AB Startups? Bom, a Associação Brasileira de Startups ela é uma entidade sem fins lucrativos. Ela foi criada há mais ou menos uns 9 anos, em 2010 para 2011, 8, 7 anos. E o objetivo principal dela é fomentar o ecossistema gerando impacto empreendedor nas startups, nos empreendedores e nas comunidades. O que a gente imagina que seja nosso maior desafio é garantir que, dado o tamanho do nosso país, dadas as oportunidades que a gente tem, como é que a gente garante competitividade para todo mundo? Porque não vale só ou não faz sentido a gente explorar só os grandes centros se a gente tem empreendedores, inovadores em garagens em qualquer lugar do Brasil. Então a gente trabalha para realmente extrair o melhor e mudar o país através de inovação, disrupção, tecnologia. Uhum. O que é uma startup? Porque assim, cada um tem uma definição, não tem uma definição formal. O que seria uma startup para você? Uma startup, para mim, ela é um grupo de pessoas, jovens geralmente, mas podem ser qualquer pessoa, em busca de um modelo de negócio repetível e escalável, ou seja, que você consiga repeti-lo, né, que você consiga ter previsibilidade disso e que ele escale através da tecnologia, ou seja, que eu consiga crescer em volume de faturamento, em transações, em negociações, sem que eu tenha que abrir novas filiais ou contratar pessoas para suportar esse crescimento. O crescimento é em PG, em um ambiente de extrema incerteza. Então, traduzindo para o bom português, são empresas de base tecnológica que estão realmente tentando mudar uma indústria, mudar um processo tradicional de economia através de tecnologia. E aí, quando elas encaixam isso, quando elas criam uma solução, quando elas entendem o que a gente chama de market fit, ou seja, eu tenho um problema que eu resolvo com uma solução e eu capturo valor dessa forma, quando ela acha isso, ela se torna realmente uma startup que está pronta para crescer. E isso é um modelo recorrente e escalável que toda startup busca. E vamos falar um pouco dos ciclos das startups. Ela começa em algum lugar e muitas vezes ela termina com um chamado exit, né? Uma venda para alguém. A gente vamos falar alguns casos a seguir, mas vamos falar um pouquinho do ciclo. Como é que é o ciclo de uma startup, do começo, e qual seria assim o sonho de uma startup? Toda startup ela começa, ou deveria começar, a partir de um problema, né? Ela deveria começar por uma vivência de problema desse empreendedor, que aí bola uma solução, ela parte para um MVP, que a gente chama, que é um mínimo produto viável, o Minimum Viable Product, que a gente chama, onde esse cara ele cria, através dessa tese de problema, uma solução específica para ser resolvida de uma forma muito eficiente. Criado isso, ele vai ao mercado e muitas vezes, para chegar no momento de levar a solução, de construir ela, ele precisa de dinheiro. Então essa startup começa em pré-operação, como qualquer empresa, só que em vez de um business plan, eles fazem um canvas, eles fazem um documento mais simples e mais fácil de validação de hipóteses. Criado esse MVP, criada essa pequena solução, ele vai ao mercado e aí se torna uma empresa normal. Vira uma limitada, ou pode até já começar virando uma SA. Mas o mais importante é que na primeira fase dessa startup, ela está procurando o que a gente chama de Product Market Fit, que é justamente isso. Eu consigo entender um problema, resolver ele e capturar dinheiro de uma audiência específica. Nessa fase,
esse empreendedor geralmente ele conta com a ajuda de amigos, familiares, investidores muito próximos para fazer o primeiro roundzinho de captação delas. Então, uma startup ela passa por um processo de ideação, de criação, de operação, onde ela começa então ou a gerar receita ou a captar investimentos para começar a se tornar um pouco mais musculosa e aí sim enxergar onde está o problema de fato a ser resolvido e como é que ela captura valor. E ela passa disso por um investimento anjo, depois ela vai passar por um investimento de seed money, até chegar no Series A, Venture Capital, Private Funds, e aí quem sabe chegar num IPO. Então, todo sonho de uma startup, de um empreendedor que está numa startup é mudar o mundo, né, impactar, resolver um problema, mas também ser vendida ou comprada por uma grande empresa ou fazer um IPO. Esse é o sonho de toda startup. E é um segmento que está crescendo não só no Brasil, mas no mundo. Mas, obviamente, o Brasil ele gera muito interesse, né? Porque, enfim, é onde dá para a gente investir nas startups. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Você tem aí alguns números que mostram um crescimento explosivo da indústria. Compartilha com a gente alguns números, Amuri, por favor. Hoje somos mais de 6.500 startups, né? Isso na base de dados da Associação Brasileira de Startups. O número estimado no Brasil seja de 10 a 15 mil startups ativas. A gente está correndo atrás para justamente ter todo esse mapeamento. Só para você ter uma ideia, em 2017 foram mais de 2,2 bilhões de reais investidos em startups. Ou seja, investidores de todos os tipos, desde investimento anjo até realmente bancos e private equity, investindo em startups que estão gerando muito mais do que isso. Então, hoje, se você levar em conta que a gente tem de 10 a 15 mil startups e mais da metade delas estão em fase de operação, o número de vagas de emprego, o número de geração de dinheiro, de boletos emitidos, de notas fiscais geradas hoje é gigantesco. E a gente tem startups que já mudaram completamente a forma como a gente lida com o nosso dia a dia hoje. Desde logística, como a Rappi, desde transporte, como uma EasyTaxi, uma 99, uma Uber, até instituições financeiras como Guia Bolsa ou Nubank. Então, realmente as startups elas estão tendo um papel muito protagonista hoje em dia em números e em mudança social, né? Mudança de comportamento. Sim, e obviamente tem casos de sucesso, vamos falar de alguns, Sim. E também, mas é interessante falar da estatística que é desfavorável. Você está apostando, não é um investimento, vamos dizer assim, em imóvel ou energia elétrica, né? Ele tem um risco associado muito maior, obviamente com potencial maior também, Sim. se der tudo certo. Mas você tem algum número de fracasso, assim, de números que não deram certo? A maioria das startups, a grande maioria delas, mais precisamente 90% delas, vão morrer entre os 0 e 2 anos de existência. Números, por exemplo, do Startup Farm mostravam que as startups que tinham passado pelo programa de aceleração deles, que já eram startups de certa forma avançadas, menos de 25% delas chegavam a captar um Series B, chegavam realmente a viver os próximos 3 anos depois da aceleração e captar grana. O que acontece é que a gente trabalha com essa proporção de 10% das startups vão sobreviver após o primeiro ano. E das que sobrevivem, muitas delas acabam passando por uma fase que a gente chama de Vale da Morte, né? Onde ela conseguiu ficar de pé, ela paga as próprias contas, mas ela não conseguiu escalar, como a gente falou no início. Esse Vale da Morte, ele também é amplificado de certa forma pela escassez de capital nessa fase, né? Que é justamente aquele capital entre o seed e o Series A, entre 1 milhão a 2 milhões e meio, que ainda é difícil, com poucos fundos e com muitas startups procurando esse dinheiro. A taxa de sucesso de uma startup, se você for pegar assim, qual é a porcentagem de startups que chegam ao IPO? É muito menos do que 0,5%. Mas a grande verdade é que muitas delas, e aí a gente pode falar em torno de talvez 1 a 1,5% dessas 10 mil, sim, de fato acabam retornando alguma coisa, gerando muito emprego e deixando alguns investidores aí milionários e ricos. E de fato isso acontece. Não é bolha, não é especulação. Quando a startup tem um time bom, resolve um problema certo e encontrou o mercado dela, ela realmente gera valor e isso acaba retornando para os investidores iniciais dela. Obviamente, nos Estados Unidos, né, a gente tem o exemplo do Facebook, do Google, que um dia já foram startups, mas isso está muito distante da nossa realidade. Vamos falar de alguns exemplos brasileiros aí que a gente já teve desde o começo e tiveram ou um exit, né, uma venda para um comprador estratégico ou
um IPO? Vamos citar alguns exemplos aí de sucesso para nós. O nosso ecossistema ele é relativamente novo, né? Ele já passou por, digamos que ele tem aí uma história recente, 10 anos, onde o termo startup acabou ficando muito famoso e começou a ter as primeiras matérias aqui no Brasil. Mais de 10 a 15, 20 anos atrás, a gente tem empresas como, por exemplo, a Bematec, que foi o que a gente chama de startup padrão, né? Que realmente começou dentro de um ambiente de inovação, dentro de uma faculdade, recebeu investimento de investidores anjos, captou um seed money e aí acabou fazendo um IPO e foi comprada depois, né? Pela TOTUS, né? Hoje é dono da empresa. Então, você tem exemplos lá de trás, você tem, por exemplo, Buscapé, que também é um grande exemplo disso. Gigantes hoje do nosso segmento de entretenimento, de ingressos de comida, que é a Movile, né, que é dona da iFood, da Spoon Rocket, da Simpla. Mas a gente tem startups que nasceram há menos de 4, 5 anos e que já são grandes exemplos. Por exemplo, se você pensar no Guia Bolso, como dentro da área financeira, ou do próprio Nubank, também é uma... O Banco Inter fez um IPO. O Banco Inter fez um IPO. Você tem startups, por exemplo, como a Max Milhas, né, que é do segmento de Travel Tech, que está mudando a forma como você compra passagem aérea hoje, conseguindo trazer um valor muito mais baixo para o consumidor final. Você tem a Hotmart, que empodera todos os afiliados da internet hoje. Melios com o seu programa de cashback, ou seja, tem N startups que na verdade já faturam centenas de milhões de reais por ano e eu acredito que são poucos exemplos. Se a gente parar para ficar meia hora listando aqui, a gente consegue chegar a boas 50 startups com mais de 50, 100 funcionários gerando faturamentos acima de 10, 20 milhões por ano. E Amuri, você citou a Bematec. Eu cheguei a conhecer bastante a Bematec no passado e ela foi comprada pela TOTUS. Ela abriu capital e depois, em seguida, fechou capital porque foi adquirida pela TOTUS. Mais recentemente, algumas empresas brasileiras, como a Netshoes, abriram capital fora. Certo. Por que no Brasil temos poucas, só temos aí 1 ou 2 exemplos de startups que abriram, e por que as empresas querem abrir lá fora? Abrir capital é um sonho. Nós interagimos com empreendedores aí e realmente a gente não vê esse sonho de abrir capital, e muito menos no Brasil. Por que isso ocorre? Eu acho que esse sonho existe. Eu acho que talvez o desafio, na verdade, são 2 pontos. O primeiro, a gente ainda está atingindo um nível de amadurecimento onde a gente vai começar a ver um número maior de IPOs no Brasil. Vamos colocar, bom deixar isso claro, mas de certa forma, vivemos agora o melhor momento das startups. Startups que foram criadas há 5, 10 anos atrás estão agora atingindo os seus valuations de unicórnios, que a gente chama no nosso segmento, né? Quando ela vale mais de 1 bilhão em valuation. Eu acredito que o Brasil tenha também uma complexidade do ponto de vista burocrática. Então, o empreendedor ele acaba preferindo seguir de forma privada porque ele tem maior flexibilidade para continuar crescendo muito. Mas é inevitável que a captação através de uma IPO é a melhor forma de você conseguir remunerar todo mundo e de você injetar muito capital na empresa. Como o mercado americano é um mercado comprador de startups, existe uma sensação de que lá fora você vai ter olhos mais bondosos para uma IPO de uma startup brasileira. Mas eu acho que nos próximos 2, 3 anos a gente vai começar a ver grandes empresas como, por exemplo, a Vtex, que é uma plataforma de e-commerce gigantesca, que está comprando muitas startups, comprou a X-Tech, um empreendedor Alfredo, que criou há 3 anos atrás uma plataforma de e-commerce e vendeu por 17 milhões agora para a X-Tech, que é uma gigante do mundo do e-commerce que empodera mais 70% dos e-commerce do Brasil. Então, essas empresas que são plataformas, né, o Conta Azul, por exemplo, que é uma plataforma por trás do RP financeiro de dezenas de milhares de empresas, essas plataformas sim a gente vai começar vendo IPOs no Brasil. Ótimo, torcemos para isso. E, obviamente, quem está ali no começo do investimento tem uma dificuldade de fazer uma precificação, um valuation. Fazer valuation de um negócio mais maduro, como um imóvel ou uma empresa do setor elétrico, é um pouco mais simples do que fazer um valuation em quem está no D0. Como é que você olha o valuation no D0 de uma empresa? Essa talvez seja a questão mais sensível quando a gente fala de startups e quando a gente conversa com investidores que vêm do mercado tradicional para começar a investir, para serem investidores anjos. Eles não entendem, e eu dou toda a razão a eles, o porquê do valuation daquela empresa. Por que está valendo 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões? Muitas vezes aquela startup está pré-operacional.
O que é colocado em questão, na verdade, é menos do que o que essa empresa está gerando e mais de uma oportunidade que esse empreendedor trouxe e que ele vai se endereçar a atacar ela. Então, quanto mais track record, ou seja, quanto mais histórico de sucesso e de trabalho esse empreendedor tem, mais valor se tem no time, né? Mais valor se tem no que ele está criando. Se ele está buscando um mercado de R$1 bilhão, R$1 bilhão, ele consegue provar que aquele mercado é um mercado grande. Por exemplo, mercado de consignado. Crédito consignado é um mercado de 17 bilhões de reais no Brasil, onde a margem de contribuição para a empresa é de 10%. Ou seja, tem um mercado anual de 1,7 bilhões. Se você cria uma empresa para resolver esse problema, você está entrando no mercado de mais de 1,7 bi. Se você tem um bom mercado, se você tem empreendedores com histórico, se você tem um time complementar, e se esse cara já conseguiu, de certa forma, validar o problema com o MVP, que a gente falou no início, é natural que ele já comece logo de largada com um valuation acima de 1, 2 milhões, muitas vezes. Nos primeiros anos dessa startup, quando ele está pegando dinheiro com o investidor anjo, ou muitas vezes a gente chama de FFF, esse primeiro investidor, que é o Family, Friends and Fools, carinhosamente chamado de Fools, esse cara acaba acreditando demais na intenção, acaba acreditando no mercado futuro que aquela startup vai ter e acaba usando um baseline de investimento que segue uma regrinha que a gente fala, que é o seguinte: um empreendedor, ele começa tendo 100% do negócio, né, os fundadores, mas a cada round que você faz a captação, você não deveria ceder mais do que 20% do seu negócio. Para quê? Para que quando você vai captar em torno de 1,5 ou 2 milhões de reais, quando você estiver numa fase de crescimento de operação, você ainda tem o controle da sua empresa, você ainda tem junto com os outros founders mais 50%. Acaba que se você fizer essa regrinha de 3, de que esse cara vai acabar precisando captar um Series A e no início ele não pode ceder mais que 20%, você acaba tendo um baseline de 1 a 2 milhões de valuation para uma ideia validada. Vale isso? Alguém compra uma startup por 2 milhões de reais no início dela? Jamais. Mas quando você está falando em investir naquele empreendedor, em apostar na capacidade dele de executar e de resolver aquele problema, você acaba fazendo o que a gente chama de leap of faith, né? E investindo um pouco na expectativa futura daquele negócio. É o que gera um pouco de receio em investidores tradicionais que acabam pensando, cara, mas não tem faturamento, não tem ativos, como é que eu estou colocando... Não tem dividendos? Não tem dividendos, principalmente, e é uma característica importante a se mencionar. Uma startup, por definição, não distribui dividendos. Ela pega o dinheiro que ela teve de lucro no final do ano e ela reinveste na operação, porque o objetivo dela é crescer e não dar dinheiro para os acionistas. O dinheiro para os acionistas vem no evento de liquidez. Vem quando você chega no Series A e tira os anjos. Ou quando vem um IPO e tira os fundos. É nesse momento que esse investidor vai ser remunerado. Ou quando ela fica madura e paga dividendos. Aí assim, sim. A Apple perfeito, já foi uma startup perfeito. E hoje é a empresa que mais paga dividendo da história da humanidade. Perfeito. Né? Se somar com as recompras ali. Perfeito. Então. O que é mais natural no mercado americano do que no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, historicamente, esse investidor é remunerado numa aquisição no evento de liquidez. Porque a gente tem realmente grandes e gigantes empresas com apetite para fazer isso. Como, por exemplo, bancos que olham para as fintechs, de certa forma, de cima do muro, e quando elas crescem e ficam parrudas, eles têm dinheiro suficiente para eles lá fazerem a compra daquela empresa. Aí todos os investidores e os founders, geralmente, acabam sendo remunerados, e aí todo mundo fica feliz da vida. Obviamente, a Apple ficou aí uns 30, 40 anos sem pagar dividendo, e daí se tornou a maior pagadora de dividendos da história da humanidade. Então, uma startup tem mais ou menos isso. Talvez não seja 30, 40 anos como foi a Apple, mas se você for investir em startups, tenha consciência de que não é um investimento que vai te pagar dividendos todo ano. Se tudo der certo, você vai ter um patrimônio valorizado. Quem sabe lá na frente você vai receber um dividendo até maior do que o que você investiu, mas é algo pensando muito no longo prazo e se der certo, porque como o Amuri falou aqui agora há pouco, mais de 90% das vezes dão errado. E Amuri, tem gente que quer investir em startups. Como é que faz? Não é que nem na bolsa, que eu quero comprar a ação da Petrobras, eu vou lá e compro. Né? Se é um bom negócio ou não, esse é outro assunto, mas é muito simples. Sim. Investir em startup não tem uma bolsa de startups. Eu quero comprar, você citou várias empresas, eu não consigo comprar um pedaço tão fácil. Como é que é para investir caso o investidor do outro lado queira ter interesse? De certa forma, hoje até existe um formato, não com tamanha liquidez ou facilidade como a Bolsa, mas já existem sindicatos de investimento coletivos de investidores anjos e até plataformas de financiamento coletivo de algumas startups. Mas grande parte desse volume de investimento ainda é feito de uma forma tradicional dentro do nosso segmento. Para esse investidor
tradicional do mercado querer investir em startups, a melhor recomendação é que ele aprenda a ser um investidor anjo. E basicamente existem diversas formas de você fazer isso, né? Mas a maioria dos investimentos são feitos através de contratos de mútuos conversível. Então aquele investidor, junto com outros investidores, né? Onde tem um investidor líder, entende daquela startup, convive com ela, acompanha ela por 3, 6 meses, conhece aquele empreendedor e acaba fazendo sim um aporte financeiro para ter uma participação, para ter o equity que a gente chama dentro daquele negócio. Para quem está escutando a gente e tem interesse nisso, o melhor caminho provavelmente é conhecer instituições que lideram e que apoiam esses investidores anjos, como a Anjos do Brasil, por exemplo. Existem outros coletivos de apoio a esse investidor que quer conhecer um pouco mais, então tem a própria Bossa, que também reúne alguns investidores para fazer isso, o Dealmatch, o Brota, que é uma ferramenta de financiamento coletivo. Então, existem alguns portais, alguns lugares onde você pode aprender mais sobre o investimento anjo, que é a melhor forma, a forma mais recomendada de fazer. Agora, atenção, investir numa ideia, investir no PowerPoint, investir no primo tecnológico que está criando uma solução é muito arriscado. O investimento em startup ele é mais arriscado do que o investimento na bolsa. Muito mais. Muito mais. Por quê? Porque você não tem a liquidez da bolsa. Então, no momento que você faz aquele investimento, você não vai ter um dividendos mensal, anual, você não vai ter isso. 2, a chance daquilo dar errado e quebrar é gigante. A gente falou, 90%. E ainda é uma estatística positiva. E mais do que isso, esse investidor, ele não tem certeza de como que aquilo está operando, porque uma startup, no início da vida dela, não tem o mesmo sistema de informação, não tem os mesmos protocolos e os mesmos balanços e publicações que uma grande empresa tem. Ou seja, realmente fazer um investimento de altíssimo risco, mas que bem feito, de certa forma organizado, dentro de uma tese desse investidor. Por exemplo, eu conheço do mercado de segurança, então vou investir em empresas desse segmento, eu vou ser não só um anjo, mas um anjo, um mentor, ou eu vou usar o meu network no mercado para facilitar o acesso ao mercado dessa startup. Faz todo sentido. Por quê? Porque o múltiplo, o pagamento desse risco acompanha a oportunidade. Então, se é muito arriscado, sim, você tem casos de investidores anjos. Eu, por exemplo, sou um caso desse, que fiz investimento numa startup e vendi e tive um múltiplo de 15x o que eu investi. Então a startup foi vendida por um grande valor, na casa dos 10 milhões de reais, e eu tinha uma grande participação dela por ter sido um dos primeiros investidores. Então, de fato funciona, de fato acontece, não existe só um exemplo, existem milhares de exemplos, e esse empreendedor e investidor tradicional, ele pode conhecer um pouco mais do mercado, porque realmente a gente está cada vez mais maduro, como a gente vê em relação a ecossistemas e ao potencial dos empreendedores. Uhum. Você falou que as startups são mais arriscadas que a bolsa. Você falou que 90% das empresas morrem nos primeiros 2 anos, certo? Isso. E eu diria que 99% das empresas da bolsa sobreviveram os últimos 2 anos. Então, a estatística muda, né? A bolsa ainda é vista como um investimento arriscado, mas as empresas quebrarem é muito difícil. Olha o que aconteceu com a Petrobras, que foi feito tudo de ruim lá, e mesmo assim a empresa está sobrevivendo, está atingindo aí patamares muito maiores do que foram ali no auge da discussão do petrolão e tal. Enfim, matar uma empresa de capital aberto é muito difícil, porque é uma empresa que geralmente já é uma empresa madura, tem marca forte, tem um fluxo de caixa, tem acesso a mercado, né? Então consegue emitir mais dívida. Não vou dizer que as empresas abertas jamais quebram, podem quebrar, né? Tá aí a GX como exemplo, né? A PDG também, mas não é algo comum, é mais uma exceção do que uma regra, ao contrário das startups, que a maior parte quebram, e umas vão ter um sucesso estrondoso, aí, como algumas que você citou. Eu diria que o maior risco no investimento na bolsa está no próprio investidor, nele se arriscar. Não nas empresas, e no mercado e nas startups aí é o inverso. Independente da sua escolha, independente dos seus fundamentos, você está num negócio de ainda extrema incerteza. E uma empresa listada na bolsa não é tão incerta assim. Exatamente. Eu também compactuo do que você fala. Eu acho que o maior risco realmente é o próprio investidor, que muitas vezes no calor aí do noticiário e tal, muitas vezes acaba entregando suas ações na baixa. Mas a bolsa, em geral, basta você ver os principais índices do mundo, estão todos na máxima. É mais ou menos isso que acontece ao longo do tempo. As ações com muita volatilidade, elas andam em direção ascendente, obviamente com muitos altos e baixos de volatilidade no caminho. Então, queria aqui agradecer a Muripinho pela sua presença.
quer fazer as últimas palavras aí para o pessoal do InfoMoney que acompanha a audiência? Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente. Para quem quiser conhecer mais o trabalho da Associação Brasileira de Startups, é www.abstartups.com.br. No final do ano, no dia 29 e 30 de novembro, a gente tem o Case, que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, o maior evento da América Latina do nosso segmento, e já está chegando. E começa aí, a gente vai ter 7.000 pessoas em 2 dias de evento, é a nossa 5ª edição, e todo mundo está convidado, você também está convidado para estar lá com a gente. Ótimo, estarei lá. Sigam também ele na rede social, é Amuripinho, né? Amuripinho no Instagram. No Instagram, está sempre fazendo conteúdo lá direcionado pro investidor e também, sobretudo, pro empresário, aquele cara que quer empreender na área de startups, tá bom? Aqui se encerra mais um programa Fundamentos, hoje com uma vertente um pouco diferente de investimento. Geralmente a gente traz aqui investidores tradicionais, hoje a gente trouxe uma categoria mais arriscada, com potencial, mas mais arriscada, mas que interessa a muitos investidores e vai interessar cada vez mais, que são as startups. Queria aqui novamente agradecer a presença do Amuri. Aqui se encerra mais um programa Fundamentos, bons negócios e até semana que vem.